Conversas de Sucesso. Apresentação: Rogério Mendelski. Bom dia, ouvintes. Estamos começando mais uma audição do nosso Conversa de Sucesso, que tem o oferecimento do Escritório Previdenciário, telefone 992-794586, código de área 51, e Transportadora Minuano. Tem sempre uma Minuano perto de você. Transportadora Minuano, velocidade para o seu negócio. Telefone 51 21 21 0999. Tem o site, né? www.transminuano.com.br. Nossa equipe de trabalho hoje, na Central Técnica e na mesa de áudio, Geórgio Latino Brum, Luciano Pepão Vargas, Cleiton Lopes e o Jefferson Gomes. Na produção, o Otto Bede. Na gerência de jornalismo, o Rafael Sequim. E na direção geral, Claudinei Girotti. Nós vamos conversar hoje com a doutora Yara Bittencourt Silva, que ela é da IBS, Arquitetura e Conservação Predial Limitada. A empresa IBS Arquitetura, que tem como razão social, como eu disse, IBS Arquitetura e Conservação Predial, está presente no segmento de obra e construção e foi fundada há 14 anos, no dia 16 de maio de 2011. A atividade principal da empresa é serviços de arquitetura e a empresa está localizada aqui em Porto Alegre. Pois, cumprimentando, doutora Yara, prazer em tê-la aqui conosco, uma alegria enorme. E a senhora já vai nos dizer aqui o que é regularizar imóveis. Vamos começar a nossa conversa por aí. A senhora é especializada nisso, então bom dia. Bom dia, Rogério. É um prazer participar do teu programa, que tem muita audiência, né, no nosso Rio Grande do Sul, que está no Brasil também, né? E então, eu sou a Yara Bittencourt Silva, eu sou arquiteta e sou proprietária da empresa IBS Arquitetura e Conservação Predial Limitada. Estamos localizados aqui em Porto Alegre, no bairro Floresta, na rua Almirante Barroso, 715, conjunto 401. Então, o foco neste momento, né, é falar, como você me perguntou, né, o que é regularização de imóveis. Isso. Regularização de imóveis é uma das tantas coisas que arquiteto pode fazer. Dentre tantos trabalhos, além de projetos, arquiteto pode regularizar imóveis já construídos. O que é regularizar os imóveis? Tem muitas pessoas que têm um imóvel e este imóvel às vezes não tem carta de habitação, não tem matrícula atualizada, ou até alguns que têm a parte já legal, mas foram reformados, tiveram aumento de área e esses aumentos não foram regularizados, não passaram nos devidos órgãos públicos. Os órgãos públicos são as prefeituras municipais, que é onde se tem a carta de habitação, se obtém a carta de habitação. Se passa também, a empresa faz também plano de prevenção de incêndio, porque além de você fazer o plano de prevenção de incêndio independente de regularizar o imóvel, quando se regulariza, também precisa de plano de prevenção de incêndio. Só não precisa de plano de prevenção de incêndio uma residência unifamiliar. Agora, por exemplo, um edifício que tenha 2, 3 apartamentos é pequeno, mas precisa também. Isso aí que a senhora está dizendo é extremamente interessante, porque eu acho que nós devemos ter milhares de imóveis nessa nossa cidade que não tem este plano de prevenção para incêndio. Por falta até de informação, muitas vezes, não é nem por não quero fazer, não quero pagar, não. Muitas vezes é apenas por falta de informação. A senhora está dando uma informação extremamente importante. Só não precisa de PP, como é que se chama? PPCI, é Plano de Prevenção contra Incêndio. É o PPCI. A senhora definiu, é uma unidade familiar. Né? Só a unidade unifamiliar, uma casa única, claro, que se chama unidade unifamiliar.
unifamiliar. Mais de uma unidade, um prédio pequenininho com 2 apartamentos é multifamiliar. Precisa. E todos os estabelecimentos comerciais precisam de plano de prevenção de incêndio. Para você ter ideia, os estabelecimentos comerciais, serviços, precisam de alvarás municipais, que se chama alvará de localização. Sim. Antes eram emitidos pela SMIC. Hoje não tem mais. Não é mais. Quem é que hoje não é mais SMIC. Está tudo unificado numa secretaria chamada SMAMUS, que é a Secretaria de Urbanismo. Então, mas essa atividade continua, né? Claro. Então, os estabelecimentos precisam ter o alvará de prevenção de incêndio. E a prefeitura não emite alvará de localização sem ter o plano de prevenção de incêndio. A senhora tocou no assunto. Eu vou abrir um pequeno negócio para mim. Eu tenho um comércio aí, um comércio de rua, tá? Vou lá na prefeitura. Eu preciso tirar o alvará, que é o que todo mundo diz. Eu vou lá tirar o alvará. Mas antes eu preciso do PPCI. Precisa. Primeira medida, então, para eu abrir um negócio é chamar o PPCI, buscar o PPCI. Isso, claro, a pessoa vai fazer... Vai se informar com a senhora. A senhora faz isso, é isso que eu quero? Faço, a minha empresa faz isso, é isso sim. Que eu quero chegar. Fizemos desde para pequenos estabelecimentos, como para prédios grandes, nós temos como cliente a Ceasa, por exemplo. Puxa vida, melhor exemplo não pode ter, né? Prestamos trabalho para a Ceasa, já prestamos, né? Então... além da viabilidade que abriu, como você falou, né, alguém quer abrir um negócio, claro, além das outras documentações contábeis, junta comercial, aquelas coisas todas, junta comercial, isso, tem que ter sim o plano de prevenção de incêndio. E cada atividade, conforme o segmento do ramo comercial, tem tipos de exigências. Vão ter determinados equipamentos que precisam. Claro que os menores, dependendo da atividade, vão ter menos exigências. Quanto maior o estabelecimento, quanto maior a edificação, mais exigências. Então, tem muito em Porto Alegre, tem muitos prédios, muitos edifícios que não tem. Sim, eu imagino. E aí a legislação exige que aquele prédio tenha as adaptações. Aí as pessoas às vezes vão deixando porque é uma coisa muito cara, mas aí o que acontece? Um dia acontece um sinistro, até onde eu sei, é mais difícil as seguradoras fazerem seguro com estabelecimentos que não têm a devida prevenção. Doutor Yara Bittencourt Silva, a senhora está falando e 2 coisas vieram na minha cabeça aqui agora, sem o PPCI ou com PPCI atrasado. Boate Kiss e o incêndio daquela posada aqui, posada Garoa, né? Garoa na Farrapos, exatamente. Nós temos 2 exemplos aí do que pode ser provocada a ausência de um PPCI, né? Ou vencido, ou qualquer coisa exatamente, assim. Desde a ocorrência trágica da Boate Kiss, é uma coisa assim muito discutida, né? É claro que tem muitas, né, situações que se escuta sobre a Boate Kiss que se arrasta até hoje a situação judicial, né? Mas é claro que mesmo às vezes que tenha o sistema de prevenção, esse sistema devidamente instalado, ele tem que ser feito, tem que ser mantido. Tem a vistoria para isso, né? Tem que ter uma periódica, vistoria não é isso? Periódica. O responsável pelo estabelecimento, ele tem a responsabilidade de manter o que ele tem lá no local. Tem a responsabilidade de ter as pessoas que saibam trabalhar no devido momento, atender com o uso dos equipamentos. Não adianta você ter extintores de incêndio, por exemplo, e ninguém sabe manusear na hora que acontece um sinistro. A senhora está falando aí, ainda voltando a essa tragédia que chocou o mundo. Chocou o mundo, é verdade. Se tivesse o PPCI, provavelmente a fiscalização não teria deixado usar aquele teto com material inflamável. Material inflamável. Aquele sistema de portas que estavam trancadas. Todo esse
Toda essa fiscalização é para isso, né? Exatamente. Então, um estabelecimento onde comporta muitas pessoas, que são as casas de festas, que nem a Boate Kiss, tem muito mais exigência, tem que ter mais saídas. Você não pode ter uma casa que tenha somente uma saída, porque na hora que tem que sair muitas pessoas dentro de um espaço, fica todo mundo sem poder fluir. As imagens são chocantes, né? Aquelas pessoas, o desespero das pessoas querendo arrebentar as paredes, né? É aquela coisa. Tivéssemos em dia o PPCI, provavelmente, uma tragédia nunca é anunciada, mas provavelmente, quem sabe, não teríamos uma tragédia naquela proporção. Né? Exatamente. E às vezes acontecem coisas de menor proporção, mas às vezes até um extintor de incêndio devidamente carregado, com alguém que saiba manusear, consegue debelar um pequeno incêndio no momento que tenha conhecimento. Então é importante que os estabelecimentos tenham o plano de prevenção de incêndio, mas devidamente instalado treinada, né, e com pessoas treinadas para usarem os equipamentos. Aí a situação... Isso aí, eu estou lhe provocando, mas isso aí a IBS Arquitetura e Conservação Predial também faz. Também fazemos. Isso. Então, eu entrei nessa... Foi um parênteses entre na sequência, né, de regularização dos imóveis, porque se um cliente procura para regularizar uma casa, uma unidade familiar, não tem PPCI. Mas a gente faz regularizações também de prédios comerciais. Aí vai entrar o PPCI, que para chegar até no final da regularização, que a sequência é aprovar o projeto nas prefeituras, e isso envolve projeto arquitetônico, que é a parte da planta, né, que é a planta do projeto, envolve os projetos complementares, que é basicamente hidrossanitário, que é a parte de saneamento, né, e se o prédio é comercial, envolve o plano de prevenção de incêndio. Bom, tendo esta etapa, se consegue a carta de habitação, tudo devidamente regularizado. Então, são etapas. São etapas. Primeira é o PPCI. Não, primeiramente você... é a licença para construção, vamos dizer assim, se você vai partir para um... Exatamente, mas se o imóvel já existe, existe, vai se avaliar aonde que parou a situação. Claro. O cliente fez alguma coisa, fez. Bom, chegou a regularizar? Sim, até uma etapa. Mas fez um aumento. Quantas pessoas aumentam uma casa, por exemplo? Vou dar um exemplo mais comum. Quantas pessoas aumentam? Tem terreno grande, às vezes não tão grande assim, mas resolve, vou colocar uma piscina. Vou fazer um quiosque. Churrasqueira, né? Uma churrasqueira, um salão de festas. Isso aí. Tudo precisa de licenciamento, tudo precisa. Claro, né? Porque vai ser necessário na hora que aquela pessoa resolver vender o seu imóvel. Pois é. Então, a sequência da regularização, Rogério, assim, das regularizações é aprovar nos órgãos públicos, qual sejam, né, prefeituras, órgãos da parte de saneamento, corpo de bombeiros, se for mais que uma unidade. Até essa etapa se consegue ter a carta de habitação. Claro, tem que avaliar os casos, né? Fazer vistorias, ver aonde que parou, até onde o cliente fez, né? Até onde aquele imóvel está regular, e a partir daí se avaliar todas as documentações, fazer visita em loco para ver em que situação está e partir daí a solução. É justamente isso que a minha empresa faz. Bom, no momento que se tem a carta de habitação, o cliente, às vezes, eu só quero a carta e eu vou fazer o restante depois. Não, eu preciso ter a carta e eu quero regularizar até o final. O que é o final? Isso. O que é o final? A etapa seguinte é CND, junto ao governo federal. O que é a CND? O que é a CND? A CND é
a certidão negativa de débitos da obra. Claro. É o que se chamava um tempo atrás o INSS da obra. Isso aí. Antes chamava até INPS da obra, né? Isso aí, exatamente. Então, é a CND junto à Receita. Aí o que se faz? Se vai à Receita para ver se foram recolhidos. Mas o cliente às vezes já sabe, não, eu não recolhi nada de impostos da obra. Tem outros que já recolheram. Bem, aí é um assunto bem mais complexo que a gente também tem Pois é, porque você, de repente, para fazer a obra, contrata um empreiteiro, enfim, um construtor. É ele que tem que recolher ou é o proprietário da obra? Depende do acerto. Depende do acerto, depende da empresa. Às vezes, muitas pessoas fazem uma obra com a mão de obra informal, assim. Tá, perfeito. Então, a responsabilidade seria do proprietário mesmo fazer, né? Mas se é uma empresa que vai construir uma empresa idônea, já se acerta com o proprietário para fazer isso, né? Doutor, é um detalhe importante isso aí, para quem está construindo, eu tenho um pedreiro que é meu amigo, tenho um construtor, tenho um encanador, eu vou fazer. Tudo isso se refere à possibilidade de algum acidente, alguma coisa, ou é apenas de segurança social mesmo? É um tributo que o construtor deve ao INSS pela segurança de quem está trabalhando ali? Isso é um tributo estipulado pelo governo mesmo. Federal, né? Pelo governo federal, exatamente. É um tributo que existe. Ele tem que relacionar o nome das pessoas que estão trabalhando na obra? Não. Tem que fazer um acesso à Receita e cadastrar a obra. Cadastrar... Pode ser feito isso hoje, vocês fazem isso também. Eu estou fazendo, eu vou procurar a doutora Yara, que eu não quero me incomodar, ela vai fazer isso para mim. Daqui a um pouco começo a fazer uma obra de forma assim informal, que contratou 4, 5 pessoas profissionais, né? E aquele proprietário não está tratando a obra comigo. A empresa IBS não é especializada em obras, em projetos. Mas em regularizar. E regularizar. Fazer a obra, a construção, muito pouco se faz alguma coisa, mas não é o foco, a especialidade da empresa. Então, para poder te deixar claro assim, se alguém está fazendo uma obra, não é com a IBS, porque a IBS não atua na construção civil, basicamente. Mas na documentação, sim. Na documentação, sim. Aquele cliente, eu fiz um projeto, um exemplo. Isso. Acontece bastante. Muito, uma frequência, né? Fiz um projeto para um cliente, mas eu não vou construir para ele porque eu não tenho estrutura para aquele porte daquele trabalho dele. Ele, eu vou fazer de forma que eu tenho um empreiteiro, ele tem uma equipe, ele vai fazer para mim. Tu fazes a inscrição da obra junto à Receita, faz a documentação para mim? Faço. A gente inscreve a obra junto à Receita. Isso é o ideal. Mas muita gente, no caso que quando vai regularizar, que é no caso que estamos falando, né? Isso aí já passou. Já aconteceu. E as pessoas o quê? Não fizeram esse recolhimento na época. Pois é, porque tem um recolhimento, claro, independente disso. Mas existe muito... E qual é o valor? O recolhimento é o valor sobre a obra? Qual é o valor que se dá para estabelecer o percentual de recolhimento? Então, esse valor é uma coisa que eu não posso nem arbitrar, porque depende da metragem, do tamanho da obra, vai depender, da natureza da obra, tipo de material empregado nesta obra. Tem essa especificação? Tudo isso. Sim. Você tem que acessar o site da Receita e fazer aquilo ali. Tem que ter... Aí tu te enquadra naqueles exigências que... Exatamente. Você tem que acessar o site da Receita, o sistema ECAC, e cadastrar a obra. Bom, o cliente já fez a obra. Mas esse cadastro vocês fazem? Sim, a gente faz. Eu fiz a obra e não fiz isso aí. Eu vou lhe procurar. Olha, eu estou com um problema. Eu estou com a obra pronta e está aparecendo aí a fiscalização. A senhora me ajuda? É isso? Claro, isso a gente faz. Então, por isso que a minha empresa faz, desde o início, fazemos um projeto só, dependendo do porte, a gente não faz, porque não somos construção civil, mas a regularização
do isso imóvel aí. que já está pronto, que tem que pagar esses tributos, senão não vai conseguir chegar na etapa final, que eu vou falar agora, que é lá na matrícula. Se não passar pela Receita, não tiver a CND, não consegue chegar à etapa final. Que é o registro na prefeitura. Que é o registro de imóveis. Do registro de imóveis. O registro de imóveis, que é a matrícula. Bom, aí se na Receita, que é a CND, a gente também tem que passar pela Secretaria da Fazenda, pela Receita Municipal, das respectivas prefeituras, né? Porto Alegre, claro. Na nossa prefeitura aqui, na Secretaria da Fazenda, e cada município assim, dessa forma. Você envolve a Receita Municipal e a Receita Federal. Aí é um assunto bem complexo, sabe? Sim, imagino. O que tem na Receita Municipal para se poder ir à Receita Federal? Isso. Bom, aí se conseguiu, eu estou indo nas etapas, né? Claro, por etapas, Isso, claro. Carta de habitação, aprovação, temos a carta de habitação, vamos tirar as famosas, que chamam famosa CND. Então, às vezes tem custos para o governo federal. Que o cliente tem a pagar para o governo federal. Claro. Mas os imóveis já existentes há muito tempo, conforme a situação, às vezes você não tem esse custo. E muitas pessoas não fazem as regularizações porque tem, eu acho que é um pouco de mito, uma certa crença que as pessoas têm. Mas eu nunca paguei o INPS, que as pessoas chamam. Diz INPS ainda dizem, né? Mas eu não paguei isso. Isso é muito caro, eu acho. Não, no momento, eu não posso dizer quanto é. Claro, a gente não sabe, cada caso é um caso. E tem a ver também com o tempo que deixou de cumprir, prazo, assim, eu tenho um imóvel que há 10 anos eu não registrei. Sim. Tem tudo isso. Há uma retroatividade. Sim, né? Tudo isso preocupa e é bem influenciável mesmo. Mas claro. Aí, por isso que caso a caso, a gente estuda claro. O que vai ser. Daqui a um pouco não tem tributos para o governo federal. Ou tem. Aí daqui a um pouco as pessoas, mas é um valor tão alto que eu não vou conseguir pagar agora. Ou daqui a um pouco não teve tributo nenhum. Pois é, o importante é saber se tem, fazer a busca. Né? Exatamente, mas aí você tem que ter todo um cuidado. Claro. A gente pode até fazer uma simulação em cima daquela situação. Mas não é uma simulação real, é aproximada, para a pessoa às vezes ter ideia. Eu não vou ter um custo, fazer até tal parte, depois chegar lá na CND, eu não tenho como pagar. Tem como fazer uma estimativa? Sim, estimativa se pode fazer. Que pode ser para cima ou pode ser para baixo, às vezes, né? Exatamente. Estimativa uma estimativa, né? Claro. Não é um compromisso, olha, vai ser isso. A gente deixa bem claro. Mas a senhora, nossa aqui, a IBS, Arquitetura e Conservação Predial, tem uma equipe para fazer isso? Sim, tem, que é uma parte... Obviamente, funcionário especializado que atua na Receita, na Prefeitura, né? Que já tem um trânsito, já conhece a mecânica. Basicamente, transitar em Prefeitura, registro de imóvel, essa parte, basicamente, sou eu que vou, porque eu já tenho conhecimento há muitos anos. Tem que saber como chegar, tem uma série Hoje a gente já não vai mais presencial nesses locais. São poucos os locais que te atendem. Já pode fazer via... tudo online. Coisa boa, e que melhorou muito. E isso foi, Rogério, depois da pandemia. Começou isso na pandemia. Bem lembrado. Aí. Mas esse trânsito nesses órgãos públicos, eu já tenho muitos anos de profissão, eu pessoalmente faço isso, mas tem a equipe que desenvolve outra parte. Aí essa parte de Receita, temos parceria que faz isso sim. Mas pelo desenvolvimento da etapa que eu estou falando, ainda não cheguei na final, né? Regularização. Passei pela prefeitura, vou ser um pouco redundante. A prefeitura, que agora são basicamente online os trabalhos, mas existem ainda vistorias presenciais. A prefeitura consegue a carta de habitação. Receita Federal, a CND
do imóvel. Isso. Bom, já tem a carta de habitação, já tem a CND, o que agora se faz? Vai ao registro de imóveis. Então, se aquele imóvel o qual está sendo regularizado, quer seja que ele já tivesse alguma área registrada em matrícula, e agora vai acrescer a área que posteriormente foi construída, será acrescido naquela matrícula. Claro. A matrícula sempre é a mesma, vão acrescendo etapas. E às vezes, se os imóveis são financiados, existe a hipoteca desses imóveis já nas matrículas, Então, tirou averbou, o termo que se chama é averbar no registro de imóveis, porque cada zona, os municípios pequenos só têm um registro de imóveis, mas Porto Alegre tem vários. Tem vários. Quatro zonas não, Porto Alegre tem. Olha, eu acho que são 6, 7. Ou isso, porque cresceu muito. Por aí, exatamente, a cidade cresce muito, Então, cada zona tem o seu devido registro de imóveis. Aqui no centro, e tem uma grande área, pertence à primeira zona, que fica na Leonardo Truda. Claro. Aí a segunda zona é na Siqueira Campos, e assim vai, Claro. Aí tem uma abrangência de bairros que pega os registros de imóveis. Bom, a última etapa, então, o que o cliente precisa é ter a matrícula atualizada. Esse é o documento final Esse é que o vai te documento dar legitimidade para vender, para enfim. Exatamente. Fazer. Sem esse documento você não consegue. Não consegue, Rogério, porque o cliente vai vender aquele imóvel com certeza financiado. Sim, claro. E tem que apresentar, os agentes financeiros exigem tudo rigorosamente. Sem a matrícula você tem não consegue nada. Tem que levar uma matrícula atualizada. Claro. Atualizada ainda, é isso aí. Atualizada. Não pode levar uma matrícula, tem 1 ano ou 2 atrás, porque claro. nesse período já pode ter construído alguma coisa, Claro. Então a matrícula tem que ser atualizada. E as documentações encaminhadas ao agente financeiro, chega um momento que é tudo já concluído o processo junto ao agente financeiro em termos de documentações, é tudo apresentado, o agente financeiro vai até o imóvel fazer a vistoria. Então, o responsável pela vistoria são engenheiros e arquitetos, os vistoriadores dos agentes financeiros. Eles vão vistoriar aquele imóvel. Aquele imóvel tem que estar de acordo com o que tem na matrícula. Está na matrícula, claro. Exatamente. Então, isso é uma coisa que aumentou muito depois da pandemia, esta procura, porque as pessoas têm um imóvel, uma casa grande. Não quero mais, não preciso mais deste imóvel grande. Quero morar num imóvel menor, preciso vender. E aí? Mas eu não tenho. Eu fiz um quiosque, fiz um salão de festa, coloquei piscina. Não tenho isso averbado. E agora? Como é que faz? Aparecem muitas situações de essa é a situação que a IBS, Arquitetura e Conservação Predial, se coloca à disposição para resolver. Nós colocamos à disposição para resolver. Cada caso tem a sua particularidade, mas é um trabalho que temos conhecimento, temos muito prazer em fazer, ajudar os proprietários de imóveis que tenham alguma dificuldade nesse sentido, que precisem, é justamente isso que a empresa presta esse serviço. Também o plano de prevenção de incêndio, independente de ser regularização. Perfeito. Plano de prevenção de incêndio, o imóvel não precisa... Claro, não precisa estar totalmente com essa... Não, ele já está, mas... Se o imóvel já está e não tem um plano de prevenção de incêndio, a gente tem que fazer. Não está completa a coisa, tem que fazer isso aí. Pode ser que ele já tenha a carta de habitação, mas uma empresa se estabelece num local que já tinha plano, por exemplo, mas tinha para aquela atividade e para aquele CNPJ. Mudou o uso, mudou a atividade, é outro plano. As pessoas às vezes pensam, mas eu estou locando um prédio comercial que ele está com PPC e que vale até 2028, mas qual é a atividade que tinha? Era tal coisa, e agora a sua empresa é outra coisa. É outro CNPJ, é outra empresa, é outro plano de prevenção de incêndio. Muito bom.
Doutora Yara Bittencourt Silva. Viu como passou rápido o nosso tempo aqui? Passou rápido, tá? Sim, muito rápido. Quero agradecer a gentileza da senhora ter nos feito esses esclarecimentos importantes, regularizar imóvel, toda a documentação necessária é lá com a IBS Arquitetura e Conservação Predial. Você ouviu Conversa de Sucesso, conversamos com a doutora arquiteta Yara Bittencourt Silva. É bom que vocês anotem aí o telefone da arquiteta Yara Bittencourt Silva, da Arquitetura, Conservação Predial Limitada, IBS. Anote o telefone 51 991 7471 57. Oferecimento Escritório Previdenciário, telefone 51 992 79 4586. Nos acompanhe na segunda-feira, a partir das 5h30 da manhã, com o programa Agora. Bom domingo a todos e até lá. Você ouviu Conversas de Sucesso.